Olá! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Espero que estejam se cuidando, não só vocês, mas também toda a família. E a partir de agora, por causa desse momento que a gente está vivendo, né? Nós vamos ter aulas de vídeo, aula através de vídeo. E antes de mais nada, eu queria deixar assim, umas coisas bem claras para poder ajudar, principalmente vocês, nesse momento, né, a estudar, tá? Que ter um horário fixo, né? Primeira coisa, vocês têm um horário fixo para poder estudar, tá bom? Para não perder o ritmo, né? Aquela coisa toda. Vamos pensar, né, que a gente ainda está na escola, dentro da sala de aula, e a gente precisa ter aquele horário certinho para a gente poder estudar todo dia, tá bom? E outra coisa que dúvidas, né? Que por enquanto eu vou estar aqui gravando, olha que legal. Que aí eu vou explicar a matéria. Aí surgiu uma dúvida ou não entendeu, olha aqui. Vocês vão poder voltar o vídeo para poder estar ouvindo novamente o que eu falei. Lembra que eu falei? Sempre falo dentro de sala de aula, tem dúvida? Pergunta de novo. Tem dúvida? Pergunta de novo, até entender, não é isso? Então, aqui vocês também vão poder. Não entendeu? Volta de novo para minha explicação para poder ouvir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, quantas vezes for necessário. E aí, tia, fiz o dever, mas não consegui fazer isso aqui, que não sei o quê. Não tem problema. Os pais de vocês já têm o meu WhatsApp, né? A gente tem o nosso grupo. Sentiu dúvida? Pede para mamãe, para papai botar lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo e tirando a dúvida de vocês, tá? Não tem problema nenhum, né? Eu estou aqui para poder ajudar vocês. E aí eu fiz o primeiro plano de estudos, que foi para 9 dias, e eu vou começar a explicar aqui desde o início, tá? Mas quem já fez, né, as primeiras páginas que eu mandei, não tem problema, é só pular, não precisa assistir, ou se quiser assistir, assiste, não tem problema nenhum. Eu vou estar fazendo uma explicação, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, aquela, né? Acaba ficando meio chato, meio cansativo. Então a tia vai ser assim o mais breve possível nas explicações. E é o que eu falei, sentiu dúvida? Não consegui entender. Fiz, mas pode mandar um WhatsApp que a tia vai estar respondendo e vai estar ajudando. Só que os horários são como se a gente estivesse na aula, de 1h30, né, às 13h30, às 17h30, que esse é o nosso horário, não é isso? De 1h30 às 5h30. Então, entre esse horário de 1h30 e 5h30, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E aí, nosso primeiro dia lá do plano de estudos que eu fiz para vocês foram assim. Primeira aula foi de português, que foi da página 8 ao 13. E aí, nós temos assim no vídeo, no livro, temos sempre essa primeira página aqui, que tem algumas perguntinhas. Só que essas perguntinhas aqui, que tem na primeira página do capítulo, vocês têm que responder oralmente. Não é necessário estar colocando no livro, no caderno. E aí, mesmo a gente não estando em aula, você vai refletir sobre o que você vai ler, né? No caso aqui de português, Viajando e Aprendendo, né? Página 8. Tá assim. A imagem mostra um famoso ponto turístico brasileiro. Você conhece esse lugar? Você vai responder. Você gostaria de viajar para conhecê-lo ou para conhecer um lugar parecido? Sim, não. Por quê? Alguma vez você já ficou com vontade de viajar depois de ouvir alguém contar sobre uma viagem que fez? Quando você viaja ou está longe de casa, como faz para se comunicar com seus amigos e familiares? Tá? Aí vocês vão refletindo, pensando e respondendo. E aí vem assim, na página 9. Para começar, há algum tempo não existia telefone ou internet. Como você acha que as pessoas se comunicavam? E aí, como que era essa comunicação? Você já recebeu uma carta? Ajude o carteiro a entregar a correspondência no lugar adequado, encontrando o caminho em que todos os itens estão relacionados à escrita ou ao envio de uma carta.
ele tem 3 caminhos aqui. Vocês vão ver qual é o correto, lembrando que relacionando ao envio de uma carta e a escrita, tá? E aí na próxima página, temos aqui uma carta. Uma carta que vocês vão ler, tá? Leia a carta que o escritor Joel Rufino dos Santos escreveu para o filho de 8 anos. Vocês vão ler essa carta. Tem aqui, ó, ela aqui melhor para vocês entenderem a letra, né? Leiam essa carta e depois tem algumas perguntinhas sobre ela. Interpretação de texto, né? E aí vocês vão ler essa primeira atividade aqui e vão estar respondendo, tá bom? E aí, na número 3 e na número 4, tá aqui, observe na imagem a carta original, que já é o termino, o segundo parágrafo escrevendo frases com curvas em várias direções. Na sua opinião, por que ele fez isso? Então, vocês vão ter que prestar muita atenção na hora de ler, tá? Sentiu dúvida, volta lá de novo, lê o pedacinho que tá pedindo para poder tá respondendo. E aí, como tem aqui algumas questões que era pra gente estar debatendo dentro de sala de aula, igual essa mesma número 3 aqui, tá assim, converse com seus colegas, né? Dê a sua opinião e converse com seus colegas. Você dá a sua opinião, escreve, tá? Porque eu pretendo, assim que a gente retornar, né? Tá voltando, assim, eu vou estar voltando pra gente estar fazendo essas questões que era pra estar todo mundo junto, tá? Nesse caso aqui, e converse com seus colegas. Dê a sua opinião. E aí, quando a gente retornar, a gente vai estar tendo esse debate de todas essas questões, tá? E número 13, página 13, perdão, tem assim: na carta Joel fala dos lugares do Brasil. De quem mais gosta? Releia a carta e transcreva o nome desses lugares. O que é transcrever? Vocês vão lá na carta, vão achar esse pedacinho aí desses lugares e vai escrever essa partezinha aqui nesse espaço. Tá bom? Nesse primeiro momento foi só isso, né? Até a página 13. Isso. Leia esses pontos. Não deixa de ler nada, que é tudo muito importante, tá, gente? Tudo. Aqui fala principalmente da carta. Tem até uma atividade que eu queria muito estar fazendo dentro de sala de aula, que a gente está escrevendo a carta. Que tem aqui, deixa eu ver qual é a página aqui nessa atividade. Na página 21, depois a gente vai estar falando. Mas nesse primeiro momento é esse, né? No plano de estudos, era da página 8 ao 13 português, tá bom? E aí, matemática, página 8 a 11. Mesma coisa, ó. Não esquece de dar uma lidinha e dar suas respostas. E aí vem assim: para começar, como vimos na página anterior, o objetivo traçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro era alcançar o 10º lugar no quadro de medalhas. Complete a tabela a seguir, descubra a colocação que o Brasil obteve no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016 e responda as questões. Leu, olha a tabelinha e começa a responder todas as questões, tá? Diferentes formas de agrupamento. Essa parte aqui está ensinando as diferentes formas de agrupar. Olha só. Temos aqui o número 1, que está falando sobre essas figurinhas de Jogos Olímpicos, tá? Esse primeiro momento é isso, sobre as figurinhas relacionadas aos Jogos Olímpicos. Até a página 11, no caso. É isso mesmo, até a página 11. Aí aqui vai falar sobre dúzia, meia dúzia, uma dezena, e muitas dessas coisas a gente já viu em sala de aula, né? Por isso que eu não vou ficar aqui falando muito dessa parte, porque são coisas que a gente já viu em sala de aula, só mesmo para dar uma relembrada, tá? E vamos aqui, História, página 8 ao 13. Mesma coisa, ó, ser brasileiro. Aí tem as perguntinhas. Em qual país você imagina que
essa imagem foi registrada. Por quê? Tá? 8, 13. Ó, aqui falando sobre o nosso povo. Você já pensou no que nos torna brasileiros? Nascer no Brasil, falar português e ter hábitos parecidos. Comer arroz, feijão, ouvir música sertaneja, samba e forró. São algumas características do povo brasileiro. Além disso, há um outro elemento muito importante: nossa história. Para entender o que é ser brasileiro, é preciso voltar no tempo e estudar os povos que formaram nosso país. A gente já falou sobre isso, como os indígenas, africanos e europeus. Foi a partir da mistura desses diferentes povos que se formou o Brasil, que conhecemos hoje. Aí, eu até coloquei a música, lembra? Musiquinha pra gente ouvir. Pedi para responder se você conhece a música, do que ela fala, lembram? E para aprender o que é ser brasileiro, tá? E aí a atividade vem na página 11, que é para poder olhar o mapa depois de ler. Pinte de vermelho a localização de Portugal no mapa, tá? Pinte de verde a localização do Brasil no mapa. E aí vem a perguntinha: por que hoje em dia falamos e escrevemos em português? Por quê? Só ler, se ler com atenção, vai conseguir responder tudo direitinho, tá? Tem a página, tá, até a página 11. 11, 12 e 13. E aqui, na página 12, vem falando sobre os africanos. E depois a atividade na próxima. Né? Aqui. Vamos lá. Página 60, geografia. Ah, essa parte aqui vocês adoram, né? Lembra dessa parte também? O que você observa nessa paisagem? Agora, geografia. Você imagina que ela foi sempre assim? Isso tudo a gente já viu. A musiquinha que vocês adoraram também. Pedia para colocar toda hora. E as perguntinhas, que isso aqui vai ser moleza para vocês responderem, porque já tínhamos feito em sala de aula, tá? Então, para o nosso primeiro dia, é isso. Essas atividades. E eu vou estar gravando agora, também o próximo já, do segundo dia. E aí vocês vão olhando com calma. Não conseguiu fazer, pede pro papai, pra mamãe, para poder estar mandando mensagem, que a tia fala com vocês sem problema nenhum, tá bom? Nesse momento, apesar da distância, estamos juntos, tá bom? Não esqueça de lavar a mão e todos os cuidados. Beijinhos!